Amados, eu quero convidar vocês agora a ficar em pé de novo. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O título da mensagem é um pouco pesado, hipocrisia, mas nós queremos estar falando um pouco sobre esse assunto aqui. Versículo 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Era para ter começado o livro de Miqueias domingo passado, então nós vamos pular alguns capítulos, vamos fazer algumas pontuações sobre alguns deles, que é muito importante, mas para vocês entenderem e amar esse personagem, eu sempre disse que esse é um dos caras que eu gosto, junto com Amós. Esse cidadão aqui, ele prega contra o sistema político e o sistema religioso e o sistema jurídico de Israel. E ele chegou ao ponto, amado, se você for ler todo o capítulo, que ele ficou nu. Ele saía nu pelas praças de Jerusalém para escandalizar, para chamar atenção, para depois todo mundo pensar que ele estava louco, e ele dava a palavra dele. Porque havia uma indignação no coração de Miqueias contra as injustiças que estavam sendo praticadas, contra o poder religioso que estava manipulando o povo, né, querendo extorquir o povo e dizendo que isso era em nome de Deus. Nós temos também a classe política que estava neutra, vendo uma série de coisas, ficava só naquela discussão que eles faziam do Sinédrio, que vai acontecer até nos tempos de Jesus. Caifás tinha um genro, e quem manipulava a cobrança no templo era o genro de Caifás. Quando Jesus quebra aquela bancada toda lá, na realidade aqui eram as coisas do genro de Caifás. Jesus falou, não, a minha casa, a casa do meu pai não é isso não. E tinha também a questão do jurídico, o Supremo Tribunal de Judá. Não estava prendendo ninguém, 27 anos ninguém, mas eles estavam fazendo o quê? Manipulações com a classe sacerdotal e com a classe política. E aí levanta Miqueias. A notícia boa, meu amado, é que domingo que vem nós vamos terminar o capítulo 7. Mas antes que você ache que Deus só está dando bronca aqui, quem está reinando é um cara chamado Ezequias. Esse cidadão escuta a mensagem de Miqueias, ele promove uma restauração, os assírios não atacam Judá, há uma derrota tremenda. Vocês conhecem a história, que o cerco é feito, mas há uma epidemia lá, ou a história secular fala que houve ratos que entrou no acampamento, uma história linda, porque tudo isso está acontecendo, você tem que ler o livro de Reis, tá, e de Crônicas, tá? É o paralelo. Mas, infelizmente, lá na frente vai levantar o filho dele, e nesse reinado, ou seja, daqui 100 anos depois dessa palavra de hoje, naquele contexto, levanta uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu e ele temos algo em comum, ele também é gago, foi o profeta Jeremias, 100 anos depois dessa mensagem. Então, só para vocês entenderem o quadro, porque às vezes a gente está lendo a Bíblia e não vai situando, de repente Jeremias está aqui, então foi depois, não foi. Jeremias tinha que vir depois de Miqueias. Isso foi feito em 1648, quando eles tentaram dividir a Bíblia de uma forma cronológica. Não mudou nada, porque a verdade consiste aí. Então, avançando aqui, amado, a decaída espiritual de Israel não surgiu no vago. Certo? Não foi um vazio que o decair espiritual aconteceu. E é isso que nós precisamos entender muito sério aqui. Ela é resultado de uma longa jornada de sincretismo, relativização dos mandamentos do Senhor. O que é isso na prática? O vazio que a religiosidade encontrou é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado hoje, que a igreja brasileira está sofrendo, que é o tal do sincretismo. O que é o sincretismo? É você pegar um monte de situações, até antibíblicas, e começar a dar uma formatação como se fosse de Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma, meu amado, eu já disse muito aqui, com Cai, com a unção do riso, com dente de ouro, seja lá o que for, eu não tenho dificuldade. A minha dificuldade é se a pessoa vai mudar depois daquele encontro. Porque senão nós ficamos fazendo uma coisa, parece que é homeopática. Todo culto eu tenho uma unção, todo encontro com Deus eu caio. Mas o cara não cria vergonha na cara. O sincretismo religioso faz as pessoas acreditarem no poder da salvação. No que sentido? Eu sou salvo, pronto, acabou. Não, você é salvo. Você precisa entrar num processo contínuo de santificação.
Paulo vai usar a palavra, né, no grego, em Efésios, e Gálatas, ele usa 7 vezes a palavra ergenomai. Vocês precisam permitir que o Espírito Santo trabalhe em vocês de dentro para fora. Essa palavra no grego significa isso, trabalhando de dentro para fora. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira relação com Deus é um processo de dentro para fora. O que a religião fez? Colocou de fora, querendo formatar o dentro. Fora colocou usos e costumes, fora colocou proibições. Tem tantas proibições que nós precisamos entender o que é proibição, o que é bom senso. Eu já disse aqui para essa igreja que eu não tenho dificuldade com álcool, porque biblicamente o álcool não é pecado. Aí, você beber não é pecado. O pecado está o quê? No alcoolismo, na dependência, no exagero. Agora, se você bebe com controle, mas a tua família não gosta, ou você causa um mau testemunho, ou então, de repente, você fica alegre demais. Vamos ter bom senso, não precisa o pastor estar dizendo se é pecado. O que falta é isso. Então, o sincretismo cega. A pessoa começa a fazer as coisas e peraí, isso aqui está incomodando. Eu não vejo pecado, mas isso aqui está incomodando. Então, eu vou ter maturidade para deixar. Isso é o que a palavra de Deus sempre esperou. Que a nação de Israel tivesse maturidade para acreditar. Relativização dos mandamentos do Senhor. Será que ele começar a fazer? Será que Deus disse isso mesmo? Deus disse lá para Moisés. Se você ler o capítulo 2 de Miqueias, nós pulamos, se você ler, eu te convido a ler, Deus fala o seguinte, montanhas, estou colocando com as minhas palavras, montanhas, vem aqui de testemunho. Meu amado, eu fui pesquisar, peguei um mapa geográfico, fui pesquisar aonde estavam essas montanhas, por que Deus chamou as montanhas como testemunho. E eu fiquei maravilhado, sempre estou aprendendo coisas novas. Eu sempre falo, dou aula de teologia desde 1988, ainda estou aprendendo coisas novas. Tá? Essas montanhas foram as mesmas montanhas que Moisés subiu quando Deus entregou a lei. É como se Deus falasse o seguinte, montanha, você se lembra? Estou colocando quase que numa metáfora, uma parábola, misturando aqui, tá? Você se lembra quando eu dei a lei para esse meu povo? As montanhas, sim, Deus, nós lembramos. Então, agora eu vou cobrar porque eles não estão cumprindo. Olha que coisa tremenda. O povo estava acreditando, sabe o quê? Na arca. Porque eles tinham uma arca ali. Tanto é que acontecem algumas questões anteriores desse quadro, desse background, no profeta Jonas e outras coisinhas, que quando o inimigo vinha, eles pegaram a arca. Tanto é que acontece isso. Busca a arca lá, porque nós vamos derrotar os nossos inimigos. É aquela pessoa que acha que o óleo é santo e ele não tem mais problema. Meu amado, o óleo é um ato profético de unção. Mas se você não tem base. Então, isso nós precisamos entender. Quando você começa a entender isso aqui, nós precisamos compreender o contexto. E aí nós precisamos começar a passear em alguns capítulos. Capítulo 1 começa com uma situação muito bacana. Deus fala a todos os profetas assim. Escute, chama o profeta, só que aqui ele não chamou o profeta, ele chamou a nação. Tanto é que a palavra ouvir no hebraico é a palavra chamar, ou chama, é uma palavra que o judeu conhecia muito bem. É a mesma etimologia da palavra Shema Adonai Elohim. Traga à existência o que Deus é para você. Quando Deus usa essa palavra, Ele está dizendo o seguinte, povo, o que vocês são? Frequentadores de igreja? Só porque vocês vêm todo domingo tomar ceia, vocês acham que vocês estão agora salvos, imunizados contra todas as questões? Vocês acham que simplesmente porque você frequenta Monte Hebron, não, aí Deus vai falar que essa igreja ajuda, em nome de Jesus, né? Porque vocês frequentam a Monte Hebron, está tudo resolvido? Não, não é isso. Eu quero saber como que é a vida de vocês durante a semana. Porque é essa bronca que Deus dá através de Amós, através de Ageu, tá? Através de Sofonias, e Deus fala, eu estou cansado dessas festas. Aí, mas como assim o senhor está cansado? É o senhor que pede. Sim, mas vocês estão fazendo só no sábado. Então, comece a ouvir, escreva na sua mente. Olha que coisa tremenda. Paulo vai trabalhar isso nos Romanos. Quando Paulo rogo-vos para que vocês possam trazer. A palavra que Paulo usa lá, metanoia, uma palavra no grego que significa trazer e sempre colocar a lembrança. Às vezes nós precisamos entender, meu amado, que quando Davi nos convida a meditar na palavra do Senhor, Davi está dizendo, Silão, você prega, joia, e o que você está vivendo? Como é que é o teu dia? Isso é bom senso.
Isso é uma chamada para que eu e você possamos viver os valores do reino de Deus. Essa semana, dando aula, nós trabalhamos 2 textos no hebraico, e um aluno meu falou assim: pastor, mas por que essa palavra está aqui, sendo que ela tem outro contexto? E eu falei: não, porque você tem que pegar o que acontece para Deus dar essa bronca. Porque às vezes você lê um versículo: ouvir todos os povos, mas você não está mandando o povo ouvir, não, Deus está mandando, traga a memória. E aí ele coloca a segunda palavra, a palavra escutar, que significa kashab ou kashab, né, que é tomar um posicionamento. Olha que coisa tremenda, Deus está dizendo o seguinte: ô Monte Hebron, pare de escutar as mensagens apenas. Comece a praticar a mensagem durante a semana. Uma das coisas que nós fazíamos, eu contei ontem como é que foi que nós montamos uma casa de recuperação, mas uma das coisas que nós fazíamos lá não era ter toda aquela religiosidade que algumas casas adotam, abstinência total, porque quando o cara saía de volta para o contexto que ele estava, ele caía de novo. Era o capeta. Não era capeta nada, meu irmão, o capeta estava processando quem estava acusando ele. Era uma questão de bom senso, às vezes nós precisamos ter uma mudança de mente. Então o que eu fazia? Nós ensinávamos versículos bíblicos. Nós ensinávamos aqueles jovens a decorar a Bíblia. E nós tínhamos reuniões onde nós debatíamos, nós conversávamos. O que esse versículo fala para você? O que esse versículo mexe em teu coração? Como que isso realmente pode te levar a tomar um posicionamento? Eu não estou dizendo que nós éramos super santos, não. Eu contei algumas experiências tremendas onde que nós passamos, eu e a Ângela, né, de Deus, de suprimento, de batalha espiritual, só um pouquinho, mas de coisa que eu e ela vivemos, né, o nosso lar vive. Mas a minha história sempre foi isto. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei quem eu seria se eu tivesse continuado. Talvez, desculpa, mas eu nem estaria vivo. Ou estaria preso, sei lá. Então, quando eu olho para isso, por isso que essa música foi na cruz, me comove. Essa música fala no meu coração, eu nem sabia que o Guilherme ia cantar. Essa música fala no meu coração, porque foi essa cruz que me levou a tomar um posicionamento. Por isso, até na aula de sexta-feira, eu falei assim: a grande falha da igreja é só pensar na redenção. Temos redenção em Cristo. Mas a igreja não vai estudar no hebraico e no grego, e não que eu devo saber, mas pastor tem que pregar o que é propiciação. Porque é uma tomada de posicionamento. Então, era uma época de incredulidade, Charles Dickens, era uma época de fé. Esse é um livro, tá? 2 cidades. E eu sempre gostei dessa frase. O texto é grande, né? Era uma época de coisas boas, era uma época de coisas ruins, essa dualidade. Por que eu começo a mensagem com uma frase de um autor secular? Primeiro, porque nós somos ignorantes e não lemos mais. O brasileiro precisa voltar a ler, não só livros, mas tem muita coisa culturalmente, poetas brasileiros, não brasileiros, nós precisamos, às vezes, ter o hábito da leitura. Quando eu li esse livro, e foi a Ângela que me empurrou esse livro para ler, eu não conhecia esse cidadão, eu amei essa dualidade. Por isso que eu trouxe que de repente nós vivemos isso, era o que Israel está vivendo. Nós temos o templo, nós temos o culto, nós fomos no domingo na igreja, mas e durante a semana? Uma das coisas que nós precisamos aprender é que a nossa verdadeira, ou nossa verdade, existencialmente falando, é colocada durante a semana. Então o povo encantado com a Terra Santa esqueceu da aliança. Ou seja, toda aliança, se você pegar todas as vezes que Deus, inclusive, usa a palavra Shema, Adonai Elohim, todas as vezes que Ele vai falar sobre essa aliança, Ele fala: olha, eu tenho proposto, eu estou colocando para vocês a bênção e a maldição. Olha, as minhas bênçãos são essas, as maldições serão estas. Você já parou para pensar que nós lemos mais sobre as bênçãos? Pega Deuteronômio, vai na sequência, bênção, bênção, bênção. Quando chega as maldições serão essas, nós pulamos. Você já percebeu que nós lemos mais sobre o fruto do Espírito? Até pessoas decoram o fruto do Espírito, e muito pouco tem de pessoas que sabem decorar os frutos da carne. Sinceridade. Entenda bem, nós deveríamos decorar as maldições e decorar os frutos da carne, para dizer: essas coisas eu não quero. Porque às vezes, para nós não trazermos a memória que Deus está falando, a gente passa batido. Tem muitas pessoas, se você pegar aquelas maldições, elas estão vivendo naquela coisa e achando que é o Brasil, achando que é o tarifaço, achando que é o careca. Tem 2 agora, o do INSS e o outro. Então, está todo mundo achando que são essas coisas e não estão parando. Peraí. Meu amado, 2026 tem eleição.
Não é uma questão de direita e esquerda, por favor. É uma questão de valores do reino de Deus. O Kirk nos Estados Unidos não foi morto por causa de Jesus. Ele foi morto por causa de um posicionamento segundo os valores de Deus. A igreja está sendo chamada para ter um posicionamento nos valores do reino de Deus. Eu estava conversando, a Ângela, não sei se você sabe, o Fábio está lá em Londres, naquela manifestação toda, e eu estava conversando com uma pessoa, sabe o que eu falei? Eu falei assim, se lembra, em 1997, uma mensagem minha, que eu falei, se a igreja não acordar e não começar a ir para cada igreja, como Lutero pregava, cada igreja abrir espaço para fazer escola, alfabetização, e daí crescer para montar, quem sabe, até uma faculdade, em 1997, essa geração de 1997, quando chegar 10 anos, eu falei, em 2017, vai ser uma geração analfabeta, que vai atrás de Instagram, não tem consciência crítica. Isso é terrível. É o que o povo estava fazendo. O sacerdote pegaram a lei, pegaram os ensinamentos, seguraram, tá? É o que o Brasil teve quando as escolas... Hoje, se você for no congresso, tem até caviar. Mas se você for em escola, aleatoriamente, qualquer escola, todos os banheiros quase que não estão funcionando. Por que aqui tem que ter muito, aqui tem pouco? A mensagem não é política, mas é isso. Miqueias estava questionando isso. Gente, vocês estão indo uma boa aqui no templo, vocês estão uma boa aqui porque os sacerdotes começaram a morar ao redor do templo. Tanto é que isso era uma coisa que lá, Salomão fez a casa dele, todo mundo queria morar ao redor do templo. Então, só sacerdote vivia do melhor. Essa foi uma bronca de Deus, uma briga de Deus desde dos filhos de Eli. Vocês estão roubando do povo. O meu povo está perecendo. E aí, quando vai na questão do ensino, eles seguram. E o povo fica o quê? Analfabeto. Povo sem conhecimento vai atrás de qualquer coisa. E aí eles começaram atrás dos outros deuses. Eles erraram, mas a classe sacerdotal errou. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, vocês estão olhando para a terra é boa, vocês estão olhando para a minha arca, porque eles falaram, a arca está no templo, Deus não vai deixar nada acontecer, é a casa de Deus. Deus falou assim, eu vou mandar destruir tudo isso. Meu amado, depois que Ezequias morre, vem um filho dele que é um dos piores reis de Israel. Aí Deus levanta, agora eu vou levantar de novo. Taca fogo, é quando o templo é destruído, não sobra pedras sobre pedras. Porque Deus falou, então vocês acham que é isso daí que vai segurar? Nós precisamos entender, então a questão não era como as nações estavam vivendo, porque muitas vezes nós olhamos isso. Como a pessoa... Não, é como que uma nação escolhida, a nação de Israel. Meu amado, nós precisamos entender o seguinte, o que está acontecendo no Brasil, em primeiro lugar, tem que perguntar aqui, como é que eu estou orando sobre isso? Qual é o meu posicionamento sobre isso? Qual que é a minha questão, até política, não no sentido de direita e esquerda, mas de valores. Houve um tempo nesse Brasil que, quando chegava a eleições, determinados candidatos iam para as igrejas doar tijolos. A famosa época dos tijolos. Aí ninguém olhava o caráter, ninguém fazia uma análise. O que te faz estar na Monte Hebron? É o pastor Silas? Misericórdia. É o contexto? Aí sim, é o louvor. Não temos os melhores músicos, desafinamos ou não, né? Talvez o instrumento, não temos um sistema só, não temos painel LED, isso aqui não é painel LED, isso aqui é data show. Quase nenhuma igreja, poucas igrejas têm, as grandes não têm mais. É isso que te prende ou é o louvor que sai do coração de cada levita e toca a minha vida e a sua vida? É a mensagem de Deus que é preparada na palavra. Isso eu te garanto, tanto eu quanto o José. Nós pregamos, né? Ele prega à noite, eu prego de manhã. Nós nos preocupamos em buscar o que está na palavra de Deus. Então, isso que nós precisamos entender, não é o que está acontecendo. Se a igreja tal está crescendo, porque eu atendo, amado, alguns pastores, e às vezes eu escuto esse conflito, mas por que lá está acontecendo? Falando, meu amado, o que está acontecendo lá, eu não sei. Mas eu quero saber o que está acontecendo aqui. Porque quando eu chegar no céu, vai ter aquele pastor do meu lado, que foi pastor de 5.000 pessoas, e eu talvez de 200. E Deus vai querer que eu apresente as 200. E não adianta ele apresentar 4.999. Mas também o Silas teve menos, né, Deus? Eu sabia que você podia apresentar 5.000. Não sei se vocês entenderam. Isso é galardão.
Então nós precisamos entender isso, que nós somos chamados. Não Aí capítulo 2, que eu destaquei só o versículo 6, não profetizeis. Olha essa palavra no hebraico, meu amado. A palavra natap, ficar repetindo. Mude o discurso. Em outras palavras, o povo começa a dizer, para quieto, Miqueias. Você está sendo chato demais, você está falando de pecado. Eu já escutei, meu amado pastor, dizendo, não dá mais para pregar sobre o pecado. A gente esvazia a igreja, a gente tem que pregar sobre triunfalismo, a gente tem que pregar sobre bênção. E a igreja vai de campanha em campanha, de evento em evento, e é só vento. Mas não tem base. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é um chamado a um posicionamento. Então Miqueias não se cala. Miqueias fala, não, Deus me deu uma palavra e eu vou testemunhar essa palavra. Como que nós pregamos? Ontem uma das perguntas, porque eu contei de umas coisas que eu já fiz, já montei banda de rock, já fui surfar, já fui subir, só que nunca surfei, tá? Evangelizar os surfistas, já fui evangelizar os góticos no cemitério, Água Verde, montei barraquinha. E aí perguntar, como é que é evangelismo? É falar de Jesus. E eu até falei, se eu fosse jovem, tá? Eu sou um pouquinho jovem, tá? Se eu fosse jovem, eu ia pegar folhetos e ia parar aqui nessa esquina, aqui com o semáforo. Fechou o semáforo, olha, Deus te abençoe. Se quiser ouvir mais de Deus, aqui ó, é uma igreja, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Talvez a gente ia distribuir 100 folhetos, parar e falar para 100 veículos. Talvez uma pessoa iria vir, mas pode ter certeza que era Deus que estava separando essa pessoa. Talvez na sua sala de aula você convidar alguém. Talvez no seu trabalho você falar, nossa, que final de semana maravilhoso. O que você fez, né? Foi para qual balada? Não, eu estava na casa do Senhor, foi uma coisa tremenda. Então nós precisamos entender, meu amado, que nós temos um discurso a fazer. Nós temos algo para colocar. Esse capítulo começa alertando sobre a ganância. Você lê o capítulo 2, Deus começa a dizer o seguinte, olha, vocês dormem maquinando coisas más. Vocês estão dormindo pensando, como é que eu vou ganhar mais? Eu vou roubar aquela vinha, aquela plantação, eu vou botar um peso a mais. O mal, enquanto nós dormimos, o mal trabalha contra nós. Mas sabe o que nos alivia? É o que o salmista fala. O Senhor, nas nossas madrugadas, trabalha em nosso favor. Sabe como é que eu vejo esse versículo? Que Deus trabalha também no turno da noite. Eu já disse aqui numa das mensagens. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto talvez esteja situações sendo preparadas contra nós, mas Deus falou, não, amanhã quando o Silas acordar e o meu sol nascer, as minhas misericórdias serão colocadas sobre a vida dele. A justiça e a bondade vai tomar conta dele, porque é a palavra de Deus. Isso não é um triunfalismo. Eu não estou reivindicando nada idiota. Faça isso. Eu disse até na aula de quinta-feira, André, tem gente falando tantas declarações proféticas que não tem nada a ver com aquilo que Deus está querendo dizer. Que eu até brinquei, parafraseando uma pessoa, determinando que Deus faça isso, que os anjos façam aquilo. O dia que eu tiver poder para determinar, eu vou determinar que os meus cachorros comecem a falar, porque tem hora que eu não entendo o que eles querem. Então as pessoas estão querendo determinar tantas coisas idiotas. Por quê? Porque na realidade é falta de conhecimento, é falta de estrutura. O povo pensava que se as ofertas fossem boas, a semana seria. Olha que coisa idiota. O povo estava barganhando um dia só, Senhor, nós fomos na tua casa, nós demos o dízimo, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Agora, como se Deus tivesse uma obrigatoriedade. É por isso que tanto em Amós, em Ageu, Deus fala o seguinte, olha, gente, para com essa liturgia. Como assim, Deus? Para com esse culto. Você já pensou? Jeremias, Deus mandou ele ficar na porta do templo, ficar perguntando assim, o que vocês vieram fazer aqui? Deus não está aqui não. Você já pensou se Deus colocasse um anjo numa igreja e você vem lá todo feliz que você vem? Não, Deus não está mais aqui não. Porque durante a semana vocês não vivenciaram. Durante a semana vocês não praticaram. E eu não estou falando que durante a semana você tem que chegar no teu emprego. Feito aqueles caras assim que tudo sacraliza, espiritualiza, mistifica. Não é isso. Mas você chega cheio da presença de Deus. E as pessoas vão notar, gente. Quem aqui já não teve experiência de alguém chegar, nossa, você está com uma áurea? Eles vão falar isso, não, parece que está com uma luz forte. Essa semana veio uma pessoa que pediu para entrar, encher a garrafinha d'água, ela estava fazendo um serviço. E ela achava, porque ela foi do outro lado, pedir se tinha água gelada, falou, olha, do outro lado, ele está aí porque ele é psicólogo, então ele está aí, o consultório dele. Então ela bateu a porta achando que era só um consultório de psicologia, ela não olhou para cima. Tá? E ela entrou
quando ela foi colocar água ali, ela saiu, olha, meu amado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ela falou assim, nossa, que ambiente de paz. Eu falei, sabe por quê? É porque era quinta-feira, quarta ou quinta-feira. Eu falei, aqui domingo passado, os filhos de Deus se reuniram aqui. Então o cheiro, você só está sentindo, porque eu já disse isso para outra pessoa uma vez, você está sentindo só o cheirinho. Sabe aquela pessoa cheirosa que nem eu, quando passo? Né? Depois que, nossa, pastor, que cheiro, né? Perfume gostoso, né? Tá? Então você está sentindo só o cheiro do que aconteceu no domingo. Vem um dia aqui. E ela saiu daqui, foi fazer a pesquisa dela, na papelaria. Alguém falou, nossa, alguém veio falando assim que o ambiente é cheio de como é que é? Energia positiva. Eu falei, amém, chame do que quiser. Eu sei que é a presença de Deus no nosso meio. Então, meu amado, não é o que nós vivemos aqui. Aqui nós aprendemos para viver durante a semana. É aqui que nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência, a verdadeira relação com Deus. É claro, meu amado, que nós estamos vivendo um momento de incerteza. Opa, peraí. É claro que nós estamos vivendo um momento de indignação. Se você não está, então eu já sei de que lado você está. Entendeu? Se você está vibrando com algumas coisas, eu já sei. Olha a indignação. Por mais que você não concorde com direita, com esquerda, aquele rapaz, 31 anos. 31 anos. Tá? É praticamente a idade do Malik, quase. Que, aliás, está fazendo aniversário essa semana. Deixando uma esposa e 2 crianças. Alguém leu o depoimento da esposa? Vocês acham que vocês vão me parar ou que vocês botaram um ponto final? Abrindo um parênteses, batalha espiritual, sabe o que aconteceu? Um sangue inocente foi derramado. E aí, realmente, eu estou acreditando que o calendário geopolítico está mais perto do arrebatamento do que eu imagino. Não só por causa da Polônia, a invasão da Rússia na Polônia, por gafanhotos, os drones, a visão de Ezequiel, porque Ezequiel olha para lá e vê uma multidão de gafanhotos. Bom, vamos voltar aqui. Então, eu me empolgo com geopolítica. Mas nós precisamos olhar para isso e dizer o seguinte, a minha semana tem que ser resultado. Então, a verdadeira, ou seja, a verdade do culto deve ser outro, Senhor. Eu estou aqui para te louvar, eu reconheço a tua bondade, eu reconheço o teu amor. É uma entrega, eu não estou aqui, Senhor, eu quero isso, como crianças mimadas. A igreja está criando uma infantilidade medíocre. Pessoas que vão para barganhar, para fazer campanha para ter. Eu acredito em campanha, eu acredito em jejum, mas qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Vamos supor, sabe, eu compro uma pizza para comer em casa, mas a Ângela não gosta de pizza, vamos lá, macarrone, uma macarrona, coloca bem feitinha. Aí eu falo, está vendo? Fui eu que comprei, eu sou o provedor. Ela vai olhar para mim e falar assim, e eu que fiz. Se eu não fizesse, você não ia comer, você não sabe fazer macarrão, não sei mesmo, tá, gente? Não é mais fácil nós entendermos que é uma comunhão, não é quem mais, quem menos? O que Deus estava querendo que você viesse aqui, seja campanha ou não seja campanha, seja jejum, mas você entendesse que Deus não tem a obrigatoriedade, mas por amor, Ele vai na nossa frente abrindo as portas fechadas. Por amor, Ele abre as suas asas, nos recolhe, como diz o salmista. Ele não tem essa obrigatoriedade, mas Ele nos ama a ponto de. E aí, o que é o dízimo? O que é a oferta? O que é o culto? Gratidão. Tudo isso é gratidão. Aquela coisa que você fala, eu sei que é Deus que está no controle dessas coisas. O culto que Deus pede não está condicionado a uma liturgia. É interessante, né? Pastor, o culto hoje foi bom. Para quem eu falo? Nossa, pastor, foi bom para quem? Foi bom para Deus? Foi bom para o diabo? Que talvez você ficou só mexendo no Instagram, talvez você ficou só conversando, talvez você não estava alienado, ou talvez você estava descrença. Foi bom para quem? Para o diabo? Foi bom para Deus? Ou foi bom para você ter um quebrantamento, um encontro? Aí sim faz toda a diferença. O que é a liturgia? A liturgia é uma coisa com ordem e decência. Senão a gente ia chegar aqui, quem vai pregar hoje? Meu pai mandou, né? Porque não pode falar minha mãe, né? Meu pai mandou pregar. Né? Não. O Guilherme, o que nós vamos cantar? O que nós vamos cantar? O que nós vamos... Não, nós temos ordem. O Guilherme passa a música, ou quem vai, quando é de Nalva, passa a música para os músicos durante a semana. Cada um vai entender o que vai ser cantado. Eu preparo essa mensagem. Isso aqui não caiu do céu, não, foi preparo.
Todos esses efeitinhos especiais que eu coloco, é preparação. Então, a liturgia é isso, é uma organização. Mas qual que é a questão? Foi na cruz. O que você entendeu quando você cantou aquele cântico? Que um dia eu vi os meus pecados. Pensa bem, meu amado. De repente aqui, Deus não quer hipocrisia. Deus quer autenticidade. Isso nós precisamos entender. Por isso que Paulo nos convida a usar a razão. Quando Paulo escreve, ele vai construindo um livro que Lutero chama que, se as cartas de Paulina é a cordilheira do Himalaia, tá? O livro de Romanos é o Everest, é o pico mais alto da teologia de Paulo. Amém, eu gosto dessa frase. Mas se você ler o livro de Romanos, ele vai construindo, ele chega ao capítulo 12, que todo mundo conhece, decora. Aí o 8:31, tu não conhece, né? Aquela coisa de que Deus tem, o que Deus tem para nós é maior, ou ninguém se levantará contra nós. Todo mundo conhece o capítulo, mas o capítulo 12, meu amado, para mim é um capítulo do cristão que tem bom senso. Em outras palavras, seria: para tudo agora e pense. Nós não pensamos. Nós não pensamos. Eu já fiz isso com os meus alunos, já coloquei um artigo. E é naquele negócio que você escreve bastante, aí não cabe tudo, e tem lá, leia mais. Você tem que clicar para ler. Então, até onde foi, ficou bonito o texto. Mas no final, eu quase estava apostatando da fé. Quem leu no final? Pastor Silas, o que aconteceu? Eu falei: não, gente, é uma pegadinha, fique em paz. Mas quando eu cheguei em sala de aula, um monte de aluno: pastor, que texto, professor, coisa tremenda. Eu falei assim: eu reprovaria todos vocês. Só que essa é a realidade de muitas pessoas. De repente alguém está falando aqui: meu amado, foi feita uma reunião com o Supremo Tribunal nosso, há pouco tempo atrás, onde um monte de influencers, pessoas que trabalham com a mídia, foram chamadas para falar bem. Coincidentemente, depois daquela data, começou a pipocar um monte de coisa. Então, não é porque está na internet é verdadeiro. Aliás, acho que 99% não é verdadeiro. Falta bom senso de nós dizer: peraí, será que é isso mesmo? Aí quando nós olhamos lá no Fariseu Gospel, que é um site dessas aberrações de pastor, nós damos risada, eu choro. Eu também dou risada chorando, porque eu falo, é tanta coisa. Teve um cara que veio pregar aqui em Araguari, e trouxeram para ele o martelo de Thor, da Disney. Então ele falava que foi um anjo, ele batia na cabeça das pessoas, e as pessoas caíam. Ele fazia assim com o martelo, a igreja inteira caía. Por isso que eu tenho dificuldade desse cai-cai, porque eu não sei se é Deus, se é a pessoa que está empurrando, porque tem gente que fica orando assim, né? É o diabo. Vai repreender. Não tem que não caia. Só que ele foi mais prático, ele vinha com o martelo, bum, batia na cabeça, o cara desmaiava. Foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Essas aberrações, meu irmão, falta a gente ter bom senso. Por isso que muitas vezes tem gente rindo do cristão. Naquela época, o que as pessoas estão fazendo? Confiando em toda aquela coisa social, mas nós temos o templo aqui, nós temos a arca. E é interessante, por isso que Deus, a partir desse momento, a arca some. Deus fala: é a arca? Vocês estão confiando nessa arca? Eu vou destruir esse templo e eu vou dar um sumiço na arca. Tanto é que na época de Jesus ninguém fala sobre a arca. Existe hipótese escatológica, mas não é o caso. E eles clamarão ao Senhor e ele se esconderá dele. Meu amado, capítulo 3 é terrível. Você já pensou, Deus falando assim: Miqueias, fala para esse povo aí que eu vou me esconder deles. Ah, o senhor vai brincar de pega-pega? Deus: não, eu vou me esconder. Olha a palavra que é no hebraico, a palavra catar, significa ocultar, no sentido de não prestar atenção. Você está orando, Deus fala assim: olha, não estou prestando atenção. Sabe quando aquele pai está magoado com o filho aprontou? Não. Mas dá um tempo, né? Mais ou menos, e Deus está dizendo: não. Ah, mas Deus, meu amado, sabe quanto tempo estava pessoas pregando? 75 anos. Deus teve paciência. Está errado, está errado, está errado, está errado. Então não vem aqui alguém dizer, quando Deus pesa a mão: Deus sempre traz inquietações no coração. Nesse capítulo vemos que Deus deu coragem, palavra e amor e justiça para Miqueias. Miqueias teve amor pela justiça, pela palavra, e Deus deu coragem para ele. Porque se você ler o capítulo 3, Miqueias vai lá e diz: tudo isso aqui está errado. Imagina o Miqueias em Uberlândia chegando para alguns pastores: olha, é que eu sou psicólogo, mesmo que eu sou trazer só fundamento da psicologia aqui no altar. Vocês não vieram aqui ouvir uma palestra de autoajuda. Vocês não vieram aqui ouvir uma palestra de cura das suas emoções. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu posso usar os elementos do meu conhecimento para
colocar de uma forma didática e prática a mensagem, sim, não tem problema. Mas talvez Deus iria passear e mandar o profeta Miqueias de novo dizer, vai naquela igreja e fala assim, olha, isso aí é humanismo, ó, isso aí é hedonismo, isso aí é epicurismo. Quinta-feira eu dei aula sobre essas 3 correntes filosóficas do século XIX e eu expliquei na sala de aula como que essas 3 correntes estão influenciando os pregadores de hoje. E as igrejas não estão percebendo. Então, meu amado, a velha dicotomia religiosa estava no pensamento do povo. Nós estamos aqui no sagrado e agora nós vamos viver o profano lá. Aí no profano eu vou ter que tomar cuidado. Meu amado, isso é invenção da Idade Média. Isso é invenção da Idade Média. Século XVI, século XVII, houve um concílio, em 1648, houve um concílio, onde eles começaram a fazer essas divisões técnicas, e até as igrejas protestantes pegaram isso, meu amado. Deus não tem sagrado e profano, Deus tem Ele, que é santo, a identidade de Deus é santa, então eu vivo a santidade de Deus ou não, aí sim, não tem nada porque o ambiente é pesado, o meu ambiente de trabalho é carregado, aí você é luz. O meu ambiente de trabalho está cheio de fofoqueiro, e você é a paz. O meu ambiente de trabalho está cheio de intriga, e você é a verdade. A verdade é que faz toda a diferença. O problema todo é que a igreja não sabe o que é verdade. Quando Pôncio Pilatos pergunta para Jesus, né, e Jesus fala assim, olha, se fosse preciso, meu pai mandaria miríades de anjos, porque o que eu falei para eles, a verdade. Antes de Pôncio Pilatos falar, eu lavo as minhas mãos, ele faz uma pergunta filosófica. O que é a verdade? E Jesus fala, eu sou a verdade. Nós somos a verdade. Não é um ambiente de trabalho. Não é a família que você está. Não é nada, é você. É você. É tudo sobre você. Deus morreu naquela cruz por você. Os anjos do Senhor estão ao teu redor por você. Os céus são abertos por você. Só que tudo isso espera uma resposta. E qual que é a resposta? Vou para o monte orar, eu vou ficar de joelhos, aí eu vou fazer um jejum de 52 dias, morro, mas vou para o céu. Não, não é isso. Isso é religiosidade. O que Deus espera é que você no ambiente de trabalho, na sua família, em qualquer lugar, você saiba, maior aquele que está em você. Às vezes você não precisa ficar orando, você não precisa ficar repreendendo, mas você vive, porque Deus fala ao teu coração. Nós precisamos de uma igreja viva. De uma igreja que para com essas coisinhas, essas picuinhas, uma igreja que tem posicionamento. Está na hora de nós, homens, entendermos o que é ser sacerdote. Cara, eu trabalho com casais, às vezes tem mulher que fala, pastor, é pecado orar para o meu marido morrer? Porque misericórdia, o dia que ele morrer vai ser um alívio. O cara é muito chato. Mas também eu escuto o contrário, tá, mulheres? É pecado orar pela minha mulher ser arrebatada? Já que ela ora tanto, fica lá, que já vai para o céu direto, mas porque é muito chata. Eu não posso fazer nada. Se eu sento aqui, sai do capeta. Se eu vou pegar, sai do capeta. Meu Deus, ela só vê capeta em casa. Daqui a pouco eu sou do capeta também. Meu amado, eu já escutei filhos reclamando de pais. Pais mesquinhos. Filho precisando de uma situação, mas o pai precisou comprar um tablet. Filho precisando de coisa, mas o pai precisou comprar um carrão. Filho precisando de outra situação, mas o pai... Meu amado, olha a que ponto a sociedade chegou. Nós não precisamos ir muito longe, não. Então, essa dicotomia de você estar aqui na igreja cantando, mas vivendo uma outra realidade na sua casa, nós precisamos olhar para nossos corações e sondar. Quando nós fazíamos reuniões, quando estavam os meninos pequenos, era uma das perguntas que a gente fazia, o que o papai é para você? Já teve situações, meu amado, de eu estar aqui, e às vezes orando, pensando, lembrando, falei, nossa, eu errei isso com o Mário. Eu contei essa semana uma situação com a Ângela. Nossa, que eu errei com o Mário. E eu peço perdão. Isso é família. Não é ficar, está pedindo perdão. Não, aceita, abre o teu coração. Você viveu algo aqui novo, você cantou, foi pela cruz, que eu enxerguei os meus pecados. Só que as pessoas, o religioso enxerga só o pecado do outro. Por isso que o religioso só vê demônio, só vê proibição, ele não vê a glória, não vê a graça. Quando eu caminhava, eu dava aula na Neuza Etioquia, meu amado. Quem sabe que a Neuza Etioquia no Brasil é a maior caçadora de demônio, né? O Ghostbuster Gospel, né? O Ghost Demons, né? Então, eu sei o que é isso tudo. Mas eu sei também que chegou um ponto que eu falei, pera, a gente está vendo mais demônio do que anjo. Eu não quero isso, não.
Então, às vezes, nós precisamos abrir e ter esse bom senso. Em Marcos 13, vemos que Jesus não opera milagres por causa da incredulidade. Você já pensou nisso? Chega um momento que Jesus fala assim, olha, eu não pude fazer mais por causa da incredulidade. A incredulidade, meu amado, não é somente a falta de fé. É a falta de vivência dos princípios do reino de Deus. Porque às vezes nós achamos que a fé é só um pensamento. Estou ligado ao pensamento, estou ligado, está amarrado, né? Não sei de onde que arranja tanta corda para amarrar. Está amarrado, amarra tudo. Não, isso não é fé. Fé é posicionamento. A palavra no grego que mais vai colocar a ideia de fé, pistenemai, que significa praticar, andar, viver. Fé é um estilo de vida. Qual que é o meu estilo de vida? Eu sei quem é o meu Redentor. Eu estou passando por dificuldades? Talvez. Eu estou passando por lutas? Talvez. Eu estou em crise existencial? Talvez. Mas eu sei quem é o meu Redentor. Então eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso subir no monte. Eu posso abrir o meu coração e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Talvez a grande vantagem, uma das coisas que a Ângela explicou, como é que ela ora, não sei como é que os adolescentes receberam, mas uma das grandes vantagens chama-se a liberdade que eu e você podemos ter na nossa relação com Deus. E isso faz a diferença. Você já pensou em terminar o culto, vi um anjo aqui, ô Silas, estou levando tudo isso aqui de volta. O que é isso aqui? Ah, isso aqui era uma coisa tal, uma coisa tal, uma coisa tal, uma coisa tal. É um monte de bênçãos que eu tinha para distribuir, mas por causa da incredulidade do culto de hoje, eu estou levando embora. Em nome de Jesus, isso não está acontecendo, amém? Em nome de Jesus, anjo, cadê aquele carro? Já deixei, aquele emprego, já deixei, aquela promoção, aquela restauração, já deixei, aquela casa, já deixei, já está tudo aí. Não, então agora estou voltando de mãos vazias para o céu. Ah, que coisa tremenda. Talvez não seja assim, ou talvez seja assim, mas o que não pode acontecer. 4, levanta-te, eu vou pular os 5, não se preocupa, eu estou olhando no relógio, tá? Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, pois eu farei de ferro o teu chifre e bronze os teus carros. O capítulo 4 vai casar com o capítulo 7, que nós vamos ver domingo que vem. O capítulo 7, meu amado, é aquela coisa que Deus fala, eu vou abençoar, porque Deus já sabia que Ezequias ia se posicionar. Então Deus fala o seguinte, ó, a restauração de vocês vai acontecer porque houve um homem que se posicionou. Às vezes nós queremos que toda igreja se posicione você. Talvez você é aquela pessoa que vai sustentar e que vai levantar na sua casa, no seu emprego e talvez até nessa igreja, para que o avivamento aconteça. E o avivamento, amado, não vai ser que nós vamos conquistar a cidade. Talvez o avivamento é que eu e você vamos entrar em áreas que a igreja tem que entrar. Talvez na Bíblia, no emprego, talvez na sua família, talvez numa guarnição militar, onde você ali atua, porque é o reino de Deus através de você. Talvez você abrindo uma empresa, talvez você abrindo uma escola. Nessa semana, uma pessoa de tanto na internet perguntou, pastor, eu preciso conversar com o senhor sobre tanto que o senhor fala de escola, vamos fazer alguma coisa. Mas amém. Tá? Eu não conversei com ele não, mas porque eu sonho na educação e na base. A palavra trilha, a palavra no hebraico, diz que significa pisar com firmeza, pisar com autoridade. Deus está dizendo, mande Israel levantar e pisar com autoridade. Não é ter autoridade, saber quem é o nosso Deus. Meu amado, o grande segredo dos homens de Deus é que eles olharam para as situações, com certeza eles tiveram medo. Eu sempre tento me colocar no lugar de Moisés, na hora que Deus levanta o cajado e divide o mar. Né? Eu preguei 2 domingos à noite aqui, tá? E eu falei isso, como é que se divide o mar? Onde que está a metade do mar? Né? Levantar um cajado é só isso? Mas ele levantou, porque ele já tinha tido pequenas experiências, ele levantou com autoridade, e aquilo fez todo o milagre. Meu amado, chega na tua casa e fala, existe paz nessa casa. Teu marido está chato, Senhor, em nome de Jesus tenha misericórdia. Tua mulher está chata, Senhor, em nome de Jesus tenha misericórdia. Teus filhos, em nome de Jesus. Os teus pais, em nome de Jesus. O teu chefe, em nome de... Meu irmão, mas pastor, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Isso é propiciação. Poder e autoridade foi conquistada naquela cruz. É isso que Paulo fala no capítulo 1 de Efésios. Bendito nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas religiões celestiais. Por isso nós estamos acima de principados e potestades e dominadores do ar. A palavra dominador do ar é a palavra no grego komos kratos, significa comedor de cosmovisões, de pensamento. Posso ouvir um aleluia?
que Deus está dizendo o seguinte, e Paulo entendeu isso, a propiciação é a autoridade que Deus colocou na minha vida, então eu não vou recuar, eu não vou ficar com medo, eu vou dizer, Senhor, eu sei que aquele que está sobre a minha vida é maior que todas essas situações, que todos os desafios profissionais que eu tenho, todas as contas que eu tenho para acertar, todos os sonhos que eu tenho, o Senhor é maior que tudo isso, por isso eu só vou te agradecer. E aqui, meu amado Kenny Reagan, que foi muito criticado pelos chamados reformados, se é que existe reformado, existem pessoas que seguem a palavra de Deus, só que eles não entenderam o que Kenny Reagan estava dizendo. O Kenny Reagan estava dizendo o seguinte, olha, se nós cremos na soberania de Deus, na onisciência de Deus, se nós cremos que Deus tem tudo para nós, e Ele sabe o que nós precisamos, então em vez de pedir, vamos começar a agradecer. Foi só isso que ele fala. Aí, sabe, o diabo pega pequenas frases, é o que acontece muito com alguns pregadores, fala uma pequena frase, fica todo mundo analisando teologicamente. Meu amado, o que ele estava dizendo, sabe o que era? Olha, se Deus sabe todas as coisas, a palavra de Deus é real na minha vida e na sua vida, então olha o que o versículo 9 fala, a voz do Senhor clama, e é verdadeira, e a sua sabedoria, ouvi, ó Israel, ouvi, ó Israel, é isso que o Senhor está dizendo, ande com autoridade, pise com autoridade, nem o Deus da aliança e nem os termos da aliança mudaram, sabe o que Deus está falando? A minha aliança não mudou, eu não mudei, então o que está errado? Vocês erraram. Deus, onde que nós erramos? Vocês erraram quando aqui, quando aqui, quando aqui. É uma palavra dura, mas é uma palavra de posição. Então Deus entrega um dos termos dessa aliança no capítulo 5. O capítulo 5, meu amado, é quando ele fala, e ele chama as montanhas, e ele fala, a minha aliança é essa, o homem deverá entregar o seu coração, o homem deverá viver esses princípios. E por isso que ele vai colocar isto como uma promessa. O capítulo 5 tem uma promessa fantástica. Mas tu, ó Belém, Efrate, embora sejais pequena entre os milhares de Judá. Abrindo um parênteses aqui, tá? Os rabinos dizem que Miqueias estava assim, Deus, eu andei pelado em Jerusalém, passei maior vergonha, eu gritei, eu falei, estão me chamando de profeta do caos, eu só falo sobre destruição. Aí Deus falou assim, então fala agora, aonde que vai nascer o Messias? Fala agora aonde que vai nascer. Foi o primeiro homem que teve a localização geográfica de onde que o Messias iria nascer. Isaías teve a visão do Messias, mas ele teve, eu sei aonde que ele vai nascer, e tu Belém, é coisa tremenda isso aqui. Tá? O refrigério da aliança é o Messias. O refrigério nosso hoje, por isso que eu e você, eu fiz um desafio para a turma de sexta-feira, tá, que eu já estou acabando as aulas, eu faço para nós também. Eu e você deveríamos ler Levíticos junto com Hebreus. Deveríamos ler Deuteronômio junto com o livro de Isaías. Ler um capítulo de um, capítulo de outro. Mas o livro de Levíticos, ele é condensado no livro de Hebreus. Principalmente o capítulo 8. Essa nova aliança agora está escrita no meu coração. Você lembra o que Jesus falou? Eu vou mandar o meu Espírito e ele vai ensinar e lembrar. Ele ensina, depois ele lembra. Ele ensina, depois ele lembra. Lembrar o quê? Aliança. Então, quem tem o Espírito Santo, meu amado, ele peca. Mas o Espírito Santo, cara, não. Senhor, misericórdia. Ele pode até cair de novo, mas ele vai sempre estar aqui, se cobra, até que Deus se levanta e põe um posicionamento. E é isso que nós precisamos entender. E agora sim, um versículo que eu coloquei. E ele te declarou, não vamos estudar todo ele, tá? Só duas palavras. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. A palavra declarar, a palavra nagática, significa ensinar, mostrar e escrever. Deus está dizendo o seguinte, gente, vamos parar de palhaçada? Vamos, se Deus estivesse aqui, não sei se Deus usaria esse termo, tá? Mas vamos falar, gente, vamos parar de palhaçada? Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Vocês sabem quais são os meus ensinamentos. Então não vem com essa coisinha de barganha. Ah, Deus, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito teu é sem vergonha. Ah, Senhor, eu estou passando por dificuldade financeira, mas você não está entendendo a matemática do reino. Ah, Senhor, eu estou... Porque tem gente que vem assim, não estou falando que vocês fazem isso, tá? Que vem assim com aquela moedinha, achando que é isso que Deus quer, meu amado. Aquela moedinha da viúva pobre é outra coisa. Aí a pessoa, eu sempre oferto na igreja, eu dou R$1. Nem sei se tem R$1 ainda. Vamos botar R$10. Eu estou R$10. Amém. 4 domingos, 40, você ganha 400. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar que você acha que está enganando o pastor, o contador, porque é feita uma contabilidade, você está enganando todo mundo, mas não Deus.
Então Deus está falando, gente, para, vocês sabem. O meu espírito ensina. Ah, Senhor, mas... Para com isso. Então, é aquela questão que com Deus... Porque, meu amado, quando chega uma pessoa no meu gabinete para confessar um pecado, não que eu perdoo, mas às vezes compartilhar, pedir oração, é uma coisa. Eu sei o que ele está verbalizando, mas eu não sei se ele está falando a verdade. Agora imagina se eu tivesse o aparelhinho de Deus, aquele óculos, né, do super-homem. Sabia que o óculos do super-homem tem uma lente que ninguém identifica ele, né? Mas uma lente contrária que eu consigo ver o que está no coração das pessoas. Eu coloco, e você está mentindo para mim. Acabei de ver aqui, ó. Espera aí. Ó, dia tal, foi assim, não foi do jeito que você está contando, você já pensou? Só que às vezes nós esquecemos que isso é temor. Isso é temor. Sabe o que é temor de Deus? Você saber que Deus está vendo. Sabe aonde você vai encontrar esse versículo, do jeito que ele está no versículo 8? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Então, quando Miqueias está falando aqui, Miqueias está dizendo o seguinte, Deus falou, eu chamo as minhas leis como testemunho, e Miqueias está repetindo a palavra de Deus. Então, quando Miqueias coloca o seguinte, olha gente, cuidado, porque a mediocridade do pecado é hipocrisia. Deus está dizendo, Miqueias, esse povo é hipócrita. Sabe o que é hipocrisia? Por isso você viu a imagem? É máscara. Tem gente que tem a máscara de domingo. Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, irmão. Aí tira a máscara da semana, carrasco, fraudulento, mentiroso. Isso é hipocrisia. Por isso que Deus fala, sabe o que eu conheço? Eu não conheço as tuas máscaras, eu conheço o teu coração. Você pode até colocar uma máscara X, mas eu conheço o teu coração. O marxismo cultural substituiu a luta de classes pela luta de oprimidos, ou seja, identidade dos oprimidos. Você já viu essa mensagem? É bacana, né? Ah, não, marxismo cultural, porque nós estamos querendo defender os oprimidos. Mas, meu amado, presta atenção nessa segunda frase. Esse apelo moral e emocional permite que muitos cristãos aceitem, sem perceber, que estão diante de uma nova religião secular. Uma religião que aceita tudo, uma religião que quer colocar aqueles que estão excluídos. Meu amado, a palavra de Deus ama o pecador do jeito que ele está. Mas ele não quer que ele permaneça do jeito que ele está. A palavra de Deus é tão vida, a palavra de Deus é tão tremenda, que ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. E essa palavra no grego é, eu vou tirar de vocês esse peso. Talvez aquela opressão é a conduta que o cara está tendo. Eu estou vendo igrejas entrar nessa ideologia do acolhimento, porque Deus é amor, porque Deus tem que acolher tudo. Sim, Deus tem que acolher. Só que Deus quer transformar. Deus não quer botar no colo. Deus quer que essas pessoas caminhem com integridade. Andes humildemente com o Senhor teu Deus. A palavra andar, a palavra halak, é andar como estilo de vida. E aqui eu faço uma pergunta, meu amado. Qual que é o nosso estilo de vida? Israel perdeu o interesse pelo Senhor, crendo no amor eterno. Deus é amor. Ele tem a arca aqui. Então, eles passaram a viver essa dicotomia e essa hipocrisia. A igreja está caindo nesse perigo. Nós precisamos viver uma santidade que nos leve a responder essa pergunta, qual que é o nosso estilo de vida? E eu encerro com essa frase, qual que é o nosso estilo de vida? Qual que é o meu estilo de vida? Ontem eu falei um pouco para os adolescentes, sabe? E na quinta-feira eu dei aulas sobre, porque são várias matérias, né? E uma das aulas foi sobre os pais da igreja. E eu falei do século 100, o ano 167, foi quando eles começaram a trazer que não existe cristianismo sem vida de oração. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus. É óbvio, mas às vezes as igrejas estão pensando assim. Nós precisamos olhar para Miqueias e dizer, por que Deus estava chateado? Porque Deus quer o meu coração e o seu coração. Abaixe a sua cabeça, eu quero que você, diante do Senhor, coloque, talvez essa pergunta, não sei o que Deus falou com você, mas eu quero que você realmente coloque a sua vida diante do Senhor e fala, Deus, qual que é o meu estilo de vida? Qual que é o meu estilo de vida, Senhor? Se você quiser um desafio, que o meu estilo, que o nosso estilo de vida seja, em primeiro lugar, uma vida de oração. Em segundo lugar, uma vida de leitura da palavra.
Terceiro lugar, um estilo de vida que tenha comunhão com os irmãos. Que nós possamos vivenciar essa verdade, tomar posse dessa verdade. Pai querido, fale nos nossos corações e que essa palavra possa despertar em nós posicionamento. Tira toda a religiosidade. Senhor, ensina-nos a olhar para dentro da nossa casa e procurar os teus anjos, não demônios. Ensina-nos a olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, nesse contexto familiar, com amor, sem julgamento, sem cobrança. Ensina-nos, Senhor, a tomarmos um posicionamento que já foi declarado antes, humildemente, que possamos andar na dependência, andar humildemente. Senhor, o Senhor sabe que é andar na tua dependência, que o nosso estilo de vida seja a tua dependência, e não vivamos mais essa dicotomia de uma coisa boa, de uma coisa ruim. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Essa polarização das emoções, Senhor, cura a nossa alma, Senhor, para que possamos viver a tua alegria que excede a todo entendimento, a tua paz, que excede a todo entendimento, que possamos vivenciar um reino que faz parte da minha vida, mas também da minha família, do meu emprego, do meu lazer, de todas as questões, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.